Fala pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de postar vídeo aqui no meu YouTube, né? Mas a boa notícia é que temos um conteúdo hoje aqui muito bom para vocês, tá? Muita gente me pergunta, Alisson, como que a gente consegue integrar a Power Platform com o WhatsApp, por exemplo, tá? Então, para este vídeo, a gente vai falar exclusivamente de WhatsApp, né? Mas tem uma série de possibilidades de integrações, né? Com serviços de mensagerias, até de SMS é possível. A gente hoje vai focar um pouquinho em WhatsApp. Então, tema super legal. E a gente vai falar num caso de uso. Eu estou aqui acompanhado, vocês já viram, pelo Pedro Gomes. Tudo bem, Pedro? Opa, beleza, Alisson? Tudo certo. Deixa eu introduzir aqui. O Pedro é um cliente nosso, né? E atua hoje aí pela Software. O Pedro já vai explicar direitinho, mas só para o pessoal entender, eu trouxe ele aqui porque a gente fez essa integração de Power Platform com o WhatsApp na Software, né? Na empresa que o Pedro trabalha, ele cuida lá da área de Power Platform, ele vai explicar um pouquinho. Então a gente fez isso lá. Então numa conversa, né, a gente, Pedro, porra, temos que gravar esse conteúdo porque é muito legal, o que a gente fez aqui está funcionando. Então, o objetivo é contar esse caso de uso para vocês, explicar como fizemos, né, explicar o problema do negócio e o que nós fizemos para solucionar. Mas antes da gente ir para isso, Pedro, apresenta um pouquinho aí para o pessoal que não te conhece. A gente já fez palestra junto, né? Eventualmente alguém aqui já deve ter te visto aí nos eventos da Microsoft, mas se apresente aí, fica à vontade. E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Pedro, né? Trabalho na Software na parte de desenvolvimento, principalmente na área de Power Platform. E a gente teve que nem como o Alisson estava comentando, uma problemática, né, que a gente tinha que resolver, que era agilizar a comunicação nos processos de logística, que aí veio a necessidade da integração com a API do WhatsApp. E aí a gente vai explicar um pouquinho como é que a gente fez a montagem, né, do serviço e tudo mais, mas basicamente foi para resolver um problema de logística para melhorar a velocidade de comunicação entre os operadores que fazem os processos de carregamento e o caminhoneiro que fica esperando um pouco, numa área um pouco mais afastada da empresa. Perfeito. Pedro, antes da gente entrar 100% no assunto, é legal explicar para o pessoal, né? A Sofer é da área industrial, né? Pedro, o Pedro, na verdade, ele desenvolve várias soluções de Power Platform dentro da Software. A gente já fez algumas palestras mostrando um pouquinho das soluções, né? Mas para o pessoal entender um pouco do processo, né? O que a Software faz hoje e como funciona essa parte de logística que nós vamos falar, né? Em específico, caminhoneiro. Pedro já adiantou um pouquinho. Então, acho que é legal explicar para o pessoal um pouco do que a Software faz, como a Power Platform tem ajudado, né, nesse ecossistema, e com isso a gente já entra no nosso assunto, o nosso objetivo aí, que é a integração com o WhatsApp. Isso. A Sofer, na verdade, ela é uma empresa do ramo do aço e ela ganha basicamente, né, o know-how dela ganha dinheiro agregando valor no aço. Então a gente compra a bobina das usinas e a gente trabalha, né, nesse material que é a matéria-prima da bobina para transformar em tubo, perfil, chapa. Então basicamente esse é o know-how da Sofer. E a Power Platform a gente utiliza muito para principalmente colher informações de processos e na montagem dos indicadores, né? Então a gente usa às vezes algumas aplicações que precisam do Automate, né, para informações. Usamos o Power Apps, por exemplo, para desenvolver a parte de aplicativos. Até na própria palestra que a gente fez, a comunicação com o SAP foi uma alternativa que a gente usou, e o Power BI na parte de indicadores, assim, né? Hoje a gente tem uma topologia que a gente utiliza como banco de dados o SQL Server, mas é mais por uma característica de negócio mesmo da gente, na integração com o SAP, para montar um processo mais robusto, né? Muito bom. E durante essa jornada toda, né, saiu algumas soluções, alguns aplicativos, e uma dessas soluções é o controle, né, eu não vou nem falar controle de portaria, mas envolve a portaria, que é o processo de fila, né, dos caminhões que estão para descarregar e para carregar, né? Então, Pedro, se eu estiver falando bobeira também, à vontade, né? Então, Imagina, é isso mesmo. o processo, então, imagina uma indústria do tamanho da Sofer, do porte da Sofer, tem né, uma fila de caminhões para fazer aquele trabalho. Então, todo esse processo já acontecia na Software, a Power Platform melhorou tudo isso, e, e, e com esse projeto entregue, a gente sentia falta, né, de um mecanismo de comunicação com o caminhoneiro. Então, ou seja, o cara que está esperando, que está na fila,
poxa, ele tem que ficar dentro da portaria vendo um painel, e aí você talvez tenha questões de Covid, de botar muita gente no mesmo lugar, e na maioria das vezes o caminhoneiro ele prefere ficar no caminhão dele, né? Que ele tem ali, às vezes consegue também descansar um pouco e etc. Então a comunicação com eles era muito difícil. Então a solução que a gente montou de Power Platform ainda apresentava essa gap, né? Poxa, como que a gente chega no caminhoneiro? E na maioria das vezes, né, Pedro, o caminhoneiro ele pode ser que seja próprio da Software, mas ele não tem uma conta Microsoft, porque ele não está envolvido em processos administrativos, né, digamos assim, então ele não tem uma conta, ou ele pode ser de uma empresa terceira, que piora ainda mais o cenário, porque evidentemente ele não vai ter conta na Software, né, Pedro? Então, o aplicativo estava resolvendo toda a parte interna de portaria, de fila e medindo a fila e etc., e a gente com a necessidade de comunicar com esse caminhoneiro, né? E Pedro, não sei se quer comentar algo em cima disso, mas a partir disso que veio, né? Por que não usar o WhatsApp? O caminhoneiro está no WhatsApp, né? Ele está lá presente porque ele fala com a família dele, ele fala com a empresa dele, enfim. Hoje eu acho que todo mundo está no WhatsApp, né? Então acho que foi um pouco daí que veio essa ideia, né, Pedro? Por que não Exato. integrarmos a Power Platform com o WhatsApp? Exatamente, Alisson. O WhatsApp, como ele é, hoje eu acho que ele é a ferramenta de comunicação mais utilizada no Brasil, né? Uhum. E como você mesmo falou, né, o caminhoneiro, muitas vezes dentro do caminhão ele tem cama, ele tem, enfim, alguns recursos para ter um pouco mais de conforto nesse momento de fila, né, de espera. Então a Uhum. gente aproveitou também todo esse gap para, né, nessas mensagens, depois a gente vai conversar um pouquinho, mas para mandar a parte também de questão de segurança, de uso de EPI. Então ele recebe todos os informativos necessários para ele já se preparar antes da operação dele começar, inclusive o tempo médio de espera que está no portão que ele vai fazer a movimentação, enfim, a gente conseguiu ganhar mais portabilidade e gerar mais conforto, tanto para quem está na operação, né, que é um lado da ponta, tanto para o caminhoneiro que pode agora esperar no lugar que ele quiser, né, contanto que tenha, obviamente, sinal de internet, né, de De conexão. internet, né? Então, e hoje, praticamente, né? Todo mundo tem ali um sinal de internet fácil. Bom, vamos entrar um pouquinho na parte técnica, Pedro. Isso a gente vai mostrar na prática também, tá, pessoal? Mas antes disso, a gente quer dar um embasamento teórico aqui para vocês do problema, das tecnologias que estamos usando e etc. Eu vou compartilhar a tela agora, vou colocar um desenho aqui da arquitetura da solução, tá? Acabei de trazer aqui para a tela, vocês já estão vendo. É, Bom, gente, é uma arquitetura relativamente simples. E a gente vai perder alguns minutos aqui, porque a gente tem alguns pontos que a gente precisa conversar e esclarecer com vocês também, para que ajudem vocês, né, a ver a viabilidade de aplicar isso na empresa de vocês e etc. Tá? O primeiro quadrado aqui, que eu estou circulando o mouse em cima, é, é o ambiente de Power Platform da Soulfare. Então, ou seja, tudo isso que a gente conversou. Ali você tem Power Automate, você tem Power BI, você tem o próprio Power Apps. No caso ali, a gente não está usando o Dataverse, está usando SQL Server, mas enfim, temos todo o ecossistema que acontece ali no ambiente interno. Então, quando veio a necessidade da gente chegar no WhatsApp do caminhoneiro, a gente começou a refletir, né, Pedro? Tínhamos que tomar algumas decisões, e a gente vai justificar um pouco aqui para vocês, né, dessas decisões que a gente tomou. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça eu vou lá no central do desenvolvedor do WhatsApp, vou criar uma conta lá e vou pegar a API, vou pegar a documentação e vou desenvolver dentro da Power Platform. Esse poderia ser um caminho? Talvez, tá? Mas é um caminho muito moroso, porque você vai ter que montar toda a estrutura de integração com o WhatsApp. Então a gente, claro, começou a olhar essa possibilidade, e nesse meio tempo, né, eu com o Pedro, a gente debatendo tudo, e a gente falou, por que não usar alguém que já fez isso antes? Né? Então a gente passou, pô, alguém já deve ter feito esse serviço de construir toda essa integração com o WhatsApp antes, né? Então a gente foi para o mercado, né? Ver algumas opções de empresa. Inclusive tinha conector já publicado que fazia a integração do WhatsApp. A gente tentou, né, Pedro, um contato com a empresa, se eu não me engano, a empresa Exato. americana, se não me falha a memória. A Isso. comunicação não rolou muito bem, a gente sentiu uma dificuldade, a gente querendo desenrolar o processo, a gente vamos deixar esse cara de lado. E a gente foi olhar para o mercado brasileiro, né? E aí é o que liga para o segundo desenho aqui que eu estou passando o mouse em cima. Zenvia. A Zenvia é uma empresa, né, de mercado, é uma multinacional, ela oferece vários serviços no mercado e um deles é o serviço de integração com o WhatsApp. Então, lembra que eu falei que alguém já deve ter feito esse aparato todo de integração? E, de fato, a Zenvia já fez isso e está lá pronto. E ela vende isso como serviço, né?
Eu estou usando a Zenvia aqui porque foi a empresa que a gente escolheu. Alisson, pode ser uma outra que eu achei na internet, achei melhor, gostei mais dessa outra empresa? Sim, essa arquitetura se aplica também para outras empresas de mercado. É claro que pode mudar a chamada, a estrutura de chamada que a gente vai conversar daqui a pouco, porém, é uma possibilidade para vocês e é possível deixar isso claro. No nosso caso, a Zenvia foi a nossa empresa escolhida, né? Então a gente fez o contato com a Zenvia, né? O Pedro, na verdade, fez, né? Como Soulfare, fez o cadastro na Zenvia, então ele não é um portal self-service, você não vai conseguir lá assinar e está tudo pronto, você vai ter que fazer contato, existe um setup, né? Então o Pedro passou por todo esse processo e aí então a Zenvia disponibilizou a API da Zenvia para a gente, tá? A API é da Zenvia, não é uma API direta do WhatsApp. E ela disponibilizou. Junto com isso veio documentação, veio um portal para fazer administração, veio uma série de coisas junto com esse aparato que a Zenvia oferece. E claro, isso tem um custo, né, gente? A Soulfare negociou ali um custo com a Zenvia. Se vocês acessarem o portal da Zenvia, vocês vão conseguir fazer algumas simulações e etc. Para a gente não entrar muito no detalhe de preço, até porque preço muda, é dinâmico, o que a gente pode dizer, Pedro, é que o preço se paga, né? Pelo benefício de toda a solução, eu chego a dizer que o custo é até um pouco irrisório, porque você paga ali por mensagem, claro, mas quando você compara com todo o benefício, gente, você paga de olho fechado, né? Exatamente. O serviço da Zenvia, né, Pedro? E nos trouxe velocidade de desenvolvimento. Então, a gente não teve que reinventar a roda, a gente pegou todo o aparato pronto da Zenvia e trouxemos para a nossa realidade. É o que vocês vão ver funcionando daqui a pouquinho. O Pedro tem uma demonstração ali bem legal, tá? Então, ou seja, a Zenvia conversa com a API do WhatsApp. Como a Zenvia faz isso, em teoria é transparente para a gente não enxerga isso. O que a gente enxerga na nossa frente é a Zenvia, né? Ela se comunica com a Power Platform. E aí ela se comunica com o WhatsApp e o WhatsApp, por fim, chega no usuário final, que no nosso caso é o caminhoneiro, né? Então, essa é uma arquitetura básica de como a gente conseguiu chegar no caminhoneiro utilizando Power Platform, né? E combinando isso para chegar no WhatsApp, caminhoneiro, mensagem final. É importante vocês entenderem que é um fluxo de duas direções, tá? Desculpa, antes da gente sair desse slide e ir para a prática. O pessoal do canal que gosta de prática, viu, Pedro? Mas eu brinco, né? A teoria que é importante. Com certeza. Então, é duas direções. A primeira direção é quando, em algum momento, o Power Apps ou o Power Automate decide que eu preciso mandar uma mensagem para o caminhoneiro. Então ele faz esse fluxo que eu acabei de apresentar para vocês. Só que, aí vamos lá, Pedro, o caminhoneiro podia chegar na portaria e falar que não recebeu a mensagem, que não leu a mensagem, enfim, que não recebeu a instrução, porque a gente manda uma série de coisas, né? Cada processo manda uma coisa diferente. A Exato. boa notícia é que a própria Zenvia disponibiliza um webhook, né, que é um serviço de escuta, para que a gente consiga ter parâmetros de se o cara abriu, se o cara leu ou não a mensagem, tá? Se o cara responder a mensagem, a gente consegue capturar a resposta do cara. Então, o webhook ele possibilita esse fluxo inverso, ou seja, a interação. Então, ainda existe interação, né, entre o caminhoneiro e a solução de Power Platform. Então, a seta em vermelho aqui é o fluxo inverso. E como isso funciona? Toda vez que a gente manda uma mensagem, a Zenvia ela identifica essa mensagem com um ID único. Então, a Power Platform, na hora que manda uma mensagem para um determinado caminhoneiro, ela recebe de volta um ID. E aí a gente guarda o ID dessa mensagem porque a gente tem um controle de log lá no SQL, né? E aí, em determinado momento, eu em posse desse ID, eu posso escutar o webhook da Zenvia, na verdade, e aí depende da arquitetura. O que a gente fez, Pedro, na verdade, a Zenvia nos chama, né? Quando ela tem um mecanismo, ou alguém respondeu, ou alguém leu, ela nos chama para não dar o retorno, tá? Exato. Mas Nos poderia dois ser o segundos. contrário também. Eu Uhum. chamar o webhook, isso, enfim. Aí é uma definição de arquitetura. Então, a Zenvia, quando ela identifica que o cara leu, ou que o cara respondeu, o cara fez algo, ela nos devolve essa informação com o ID da mensagem. Lembra que eu falei que tem um ID único? Então a gente consegue correlacionar. Olha, a mensagem que eu mandei teve uma resposta. A mensagem que eu mandei teve a leitura. E a gente consegue receber esse parâmetro de volta. Então, assim, por que escolhemos, eu não vou nem falar Zenvia, por que escolhemos um terceiro no meio do caminho? Justamente por causa dessa facilidade. Se não fosse isso, a gente ia ter que desenvolver tudo.
Cara, o nosso meio de campo ia ficar muito, muito complicado. E a proposta aqui é Power Platform, é rápido, é low code, é não sei o quê. Então a gente acabou optando por isso. De forma sucinta, né? Não vou entrar muito no detalhe dessa arquitetura. A gente trouxe um desenho aqui básico. É claro que tem mais coisas que acontecem aqui, então a gente trouxe um desenho mais macro. Mas eu acho que é isso, Pedro. Se eu não esqueci de nada, essa é a arquitetura da nossa solução e é dessa forma que a gente se comunica, né, com o WhatsApp. Estou certo? Exatamente, Alisson, certíssimo. A Uhum. gente tem um fluxo de envio, um fluxo de recebimento. Como o Alisson falou, na hora de receber, a gente criou um webhook na própria Power Platform também, para que a Zenvia consiga chamar esse webhook e passar os logs de eventos que o caminhoneiro interagiu na mensagem, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter todo um tracking dentro da fábrica do momento que ele recebeu, para levantar indicadores como mais ou menos o tempo médio que um caminhoneiro demora para reagir, né? Do momento que ele recebeu a mensagem chegar na portaria para dar entrada e posteriormente dar início na operação. Então, é bem interessante ter essa questão dos logs, né? Da informação. Muito bom. Bom, então, dito isso, entendido tudo isso, vamos ver um pouquinho na prática como funciona isso, como que ficou isso dentro da Power Platform, Pedro. Aí eu acho que é Bora. contigo agora, me derrube aí, manda a sua tela. E, gente, o Pedro vai fazer uma demonstração agora um pouquinho mais técnica, a gente vai comentando em cima, né, conforme a carruagem for andando aí. Mas vocês vão ver que é bem relativamente simples. Vai lá, Pedro. Exatamente, estou aqui com a Power Platform aberta, né? Então vamos começar a criar o fluxo para fazer essa comunicação, né, entre as duas pontas, né? Entre a Power Platform até a Zenvia, né? Como o Alisson explicou, e depois da Zenvia, né? Que tem o fluxo já pronto, né? No meio de campo, como ele citou, até o WhatsApp. Então vou começar criando aqui um fluxo, Alisson, vou fazer um fluxo instantâneo e vou colocar como, sei lá, teste WhatsApp. Perfeito. Eu já vou fazendo aqui as parênteses. Estamos usando o Power Automate porque é a maneira mais rápida e didática da gente mostrar isso num vídeo curto. Há possibilidades. Alisson, poderia trabalhar um Custom Connector, por exemplo? Sim, você poderia trabalhar um Custom Connector para fazer a chamada e consumir ele direto no Power Apps, se for o caso, tá? Ou terceirizar para o Power Automate. Então, assim, isso vai depender da sua arquitetura, gente. Então, né, só para deixar claro aqui para eventuais dúvidas. Então, para demonstração, nós vamos seguir um fluxo manual aqui para poder mostrar para vocês que funciona a coisa toda. Perfeito, Alisson. Aí a arquitetura, né, ela trabalha em requisições HTTP e tem um bloquinho aqui dentro do Power Automate, que é o bloco para fazer exatamente isso, né, para fazer chamadas HTTP, que é esse cara aqui. Ele é um bloquinho premium, né, o Alisson, mas Premium. A é, notícia triste da Coelbrin é que todo mundo quer tudo de graça, né? Que eu penso, isso custa. Então, assim, sim, é premium, tá? Então, tanto para usar um Custom Connector ou para usar esse exemplo que a gente está trazendo, né, Pedro? Existe um custo de licenciamento associado, tá, gente? exato. Mas, mais uma vez, né? O licenciamento é sempre polêmico, mas eu falo isso em todas as palestras que eu faço. É relativo, gente. Tem que pesar o benefício do negócio com o custo do licenciamento. Na maioria das vezes se paga sem questionar muito. Só Mas para aí vai de cada empresa, né? como critério de informação, Alisson, o que que a gente fez? Como a gente tem toda a base de dados nessa parte de coleta, a gente mediu um mês que teve o mesmo fluxo de veículos em média por dia, depois que a gente aplicou a solução dessa integração com o WhatsApp. E a gente reduziu em média 30 minutos no tempo de espera pelo fato da informação ter ficado mais ágil. Erro operacional, enfim, do porteiro não chamar, esquecer. Então, Uhum. enfim, isso se paga, né, na outra ponta. Já imagina esse ganho de produtividade, porque na prática é uma produtividade, né, Pedro? E no final Exato, das contas é dinheiro para a organização. Que, ou seja, se ela exato. produz mais rápido ou com melhor eficiência, automaticamente ela está maximizando lucro, maximizando a receita e uma série de fatores. Então, quando eu falo que se paga, é muito por essa visão, né? Então, o gestor tem que entender isso, né? Poxa, eu estou pagando ali R$ 50 de licença, R$ 100 de licença, mas o quanto que ele está ganhando com eficiência, né? E aí que vem o discurso. Se paga e se paga muito bem, gente. Então, é importante ter essa visão. Exatamente. Aí aqui no bloco HTTP, a primeira coisa que a gente tem para configurar são os métodos, né? Então, como a gente vai enviar uma mensagem, né, para a Zenvia, a gente vai utilizar o método POST, que é o método para envio da informação. Aí a primeira coisa que o bloquinho HTTP vai me pedir, né, depois do método a ser utilizado, é qual que é a URL, né, desse serviço. Então, aqui, se a gente entrar no site da Zenvia, tem toda uma documentação, né, que eu não vou entrar tanto em detalhe,
E a gente vai ver que aqui na parte do WhatsApp, ó, WhatsApp Sender and Recipient, vai ter a questão da URL do método post, que é o método que a gente selecionou lá no bloquinho. Então, eu vou já copiar essa URL e vou colar ela aqui no bloquinho. E aí, se a gente pegar essa parte de documentação e ler, a gente vai ver que na parte do header, ele pede 2 parâmetros para ser apontados. O primeiro parâmetro que está na documentação é o content type, que a gente vai colocar ele como application/JSON, né? Porque tudo na Power Platform, basicamente, né? Principalmente no Automate, é baseado na estrutura do JSON. E o segundo parâmetro, na verdade, vai ser a nossa chave, né? Nosso token. Quando você entra em contato com a Zenvia, né? Para você poder testar o serviço, eles oferecem uma palavra-chave que vai representar esse número de emissor, né? O que está enviando a mensagem, né? É uma palavra que vai ligar com o número que eles têm lá para a parte de teste. E aí você consegue fazer até, se eu não me engano, acho que são 200 testes com essa palavra-chave, né? E aí como é que a gente faria? A gente entraria aqui no site da Zenvia, a gente vem aqui na parte de sandbox, né? Que é da palavrinha. E aqui, ó, quando a gente cria uma sandbox, a gente recebe uma palavra-chave. Essa palavra-chave a gente também vai ter que passar na estrutura. Então, tem essa parte da palavra-chave, mas também na parte de token e webhook a gente tem que pegar qual que é o token da sandbox, que aí está nessa outra aba aqui, né, que está relacionando a palavra-chave da sandbox com o número de token. Então, vou copiar esse número de token aqui e passar, né, e como ele entra lá no header, né, o cabeçalho, né, do token é esse XAPI token. Isso aqui a gente Ô, encontra na Pedro, parte da documentação. desculpa até te interromper, é importante. O token tá borrado aqui para vocês, logicamente por questões de segurança. O que o token faz? Ele identifica quem está fazendo a chamada. Pensa assim, api.zenvia.com é o endpoint, é a URL que a gente chama. Em teoria, qualquer pessoa em posse dessa URL pode chamar ela. Ela é uma URL pública, né? Então, toda vez que chega uma requisição nela, ela pergunta: Oi, quem é você? Quem está me chamando? O token faz esse papel de identificar quem está chamando. Ele autentica a pessoa que está chamando, né? Porque esse é um serviço privado, é um serviço cobrado. Diferente de outras web APIs que existem no mercado, um do Google, por exemplo, que eventualmente não cobra. É o que a gente chama de anônimo. Então você não vai ter que passar token, né? Porque a chamada é anônima. Então é importante que vocês entendam isso. Então, quando vocês criarem a conta na Zenvia ou em qualquer outro serviço que vocês escolham, vocês vão receber um token e vão receber as instruções de como vocês têm que passar esse token na chamada, que é o que o Pedro acabou de explicar e mostrar. Isso normalmente está na documentação de qualquer serviço web, né? E o nosso connector HTTP atende isso, você consegue estruturar aqui tudo que precisa ser chamado. Exatamente, Alisson. Aí, como o Alisson explicou bem, né, o token é para a parte de segurança, né, da informação, e as informações que você tem que passar no header, vocês podem ficar tranquilos que tem em geral, escrito na própria documentação. Tem uma parte lá de cabeçalho que ele vai descrever todas essas questões, né, esses detalhes. E a parte mais importante agora nossa é o body, que o body é o lugar onde a gente vai, tipo, literalmente mesmo colocar o que a gente quer que o caminhoneiro receba nesse caso, né, o que a gente quer que seja transmitido na mensagem. E o body, né, o modelo do body está na própria parte aqui da Zenvia da documentação, no canto aqui, né, inferior direito. Então, eu vou copiar o modelo, né, do JSON aqui que eu vou ter que passar no body e vou colar no nosso conector. E aqui ele pede algumas coisas, né? Ele dá um número exemplo, então eu vou ter que dar o número do emissor, que no caso vai ser a nossa palavra-chave que vai estar representando, que é o número que a Zenvia oferece para teste, o número de quem vai receber a mensagem, que a gente vai mandar, que no caso seria o número do caminhoneiro, no caso eu vou estar testando com o meu número de WhatsApp para vocês verem a mensagem chegando, e aqui em text é o que eu quero enviar na mensagem. Então vou colocar aqui, por exemplo, Alisson, para o pessoal se inscrever no seu canal, ó. Se inscreve aí, né? Se inscreva, dá like. Vou até colocar aí, deixa o like. Deixa o like, muito bom. Muito importante, né? Aí, então vamos lá, gente. Aqui a parte do emissor eu vou trocar pela questão da nossa palavra-chave. Então, eu vou entrar aqui em Sandbox no site da Zenvia, pegar a palavra-chave e É. colar no Ó, número gente, de um emissor. parênteses aqui, tá? A gente está usando um ambiente sandbox. Sandbox é um ambiente de desenvolvimento, digamos assim, né? Então, a mensagem, o from, a pessoa que manda a mensagem, vai ser um número da Zenvia, que a gente está usando isso para demonstrar para você. Vale lembrar que, na prática,
a gente consegue pôr o número da Soulfair, tá? Então, o remetente, o from, é um número específico que a Soulfair elegeu para fazer esse serviço. Então, no caso de vocês, né, conseguiriam utilizar um número próprio, né? Então, o from ali identifica de qual número vai disparar a mensagem. Perfeito? Exatamente. Então aqui, galera, eu vou só colar meu número de WhatsApp e aí, galera, acabou. Basicamente é isso. A gente passou os parâmetros do body para saber quem está enviando, para quem que vai enviar e qual que é o conteúdo da mensagem. E aí já era. Basicamente aqui finalizou o serviço. Complementando só um detalhezinho do que o Alisson estava falando, no caso da Zenvia, né, quando vocês tiverem um número próprio, vai mudar o body do JSON. Então aí, quando você adquire um número de vocês, né, que você cadastra lá no site deles, o padrão do body fica esse template aqui, ó. Então você vai ter que criar um template lá dentro da Zenvia para passar as variáveis da mensagem e usar esse novo corpo. Só para Lembrando que isso é uma particularidade da Zenvia, né? Talvez se você estiver usando uma outra empresa, pode ser uma outra particularidade. Mas a gente foi sempre assistido durante todo esse processo. Então, tinha alguém da Zenvia, né, se caso tivesse uma dúvida, mas a documentação meio que foi suficiente, né, Pedro? A gente pegou, Exatamente. olhou a documentação, viemos aqui, fizemos um teste, claro, viu que funcionou e levamos para o processo real. Então, assim, é muito tranquilo. Mais uma vez, não precisa saber programar, tem que conhecer um pouco, né, de mecanismo de chamada web, de JSON e etc., mas dá para fazer sem maiores problemas. Exatamente. E aí tá pronto, Alisson. Já podemos testar salvar, o nosso connector. Agora a hora da verdade, né? Só falta não funciona. Isso sempre acontece. Não funciona na hora que tem que funcionar. Vamos lá. Uma vez que salvou, né, Pedro? Podemos Isso. Vou testar. só abrir no WhatsApp aqui para a gente poder já visualizar. Acho que tá. Deixa eu abrir ele aqui em outra página. Beleza. Acho que eu estava logado com ele aqui, ó. Beleza, galera. Vamos lá. Fazer um teste aqui. Testar manualmente, mandar. Nesse momento ele está rodando. Pedro, eu vou pedir para, se for possível, a gente mostrar a resposta antes da gente ir lá para o WhatsApp. Então, nesse momento, a Power Platform mandou a requisição para a Zenvia, que mandou a requisição para o WhatsApp. O Bore, ela respondeu, o Bore é da chamada, né? Cara, Isso. Em teoria tudo funcionou. Em teoria tudo funcionou. E, inclusive, né, Alisson, eu já recebi até aqui o barulhinho, não sei se deu pra galera ouvir aqui da mensagem. Acho que pelo menos aqui eu não escutei, mas ó, chegou a mensagem, vamos ver. Aqui, gente, ó. Inscreva-se no meu canal e deixa o like. Tem outras mensagens ali que são outros testes, né, que a gente fez, então tá mantendo histórico, porque o remetente é da Zenvia, mas acabou de chegar. E às 4h27, tá, que é a hora que a gente tá gravando, dá para vocês olharem no horário do computador. Então a mensagem acabou de chegar de forma muito rápida, tá? É claro, né, Pedro, que vai além disso. Então, no processo real, o Pedro, tá vendo o ID? Eu queria mostrar o ID, Pedro, olha o ID da mensagem ali, ó. O Pedro pega esse ID, ele guarda no SQL dele, para depois ele poder relacionar com o webhook. A gente tem um outro fluxo que o gatilho é o webhook, né, que a Zenvia nos chama de volta, aí a gente configura isso lá no portal da Zenvia. Então, o serviço vai um pouco além dessa demonstração que a gente está fazendo aqui, né? Mas para não estender muito, eu acho que de forma, né, objetiva era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Pedro, acho que se o pessoal gostou, comenta aí, pede conteúdo, quem sabe a gente mostra o webhook. Opa, né, caso no próximo. Exatamente, caso o vídeo tiver bastante acesso, a gente traz, né, o restante do conteúdo. Mas eu acho que, em linhas gerais, esse é o cenário. Então, todo aquele desenho que vocês viram aqui agora há pouco, o Pedro mostrou na prática para vocês, né, da Power Platform integrando com o WhatsApp, com um provedor no meio do caminho, digamos assim, que é a maneira mais fácil e rápida, reforçando. Certo, Pedro? Beleza, Alisson, acho que é isso mesmo. Bom, então, concluída a mensagem, pessoal, agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final. Comentem aí, caso quiser palestra, etc., comenta que a gente providencia mais conteúdos para vocês aí de caso de uso, né, de cliente real e por aí vai. Pedro, obrigado mais uma vez pela parceria. Toda vez que a gente faz uma sessão dessa, a gente sempre mostra algo novo. Fizemos uma sessão esses dias lá na Microsoft, mostrando bastante coisa. Então, muito legal. Agradeço a todos e você aí pela parceria, cara. Imagina, Alisson. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando, e é legal, né? Porque eu acho que o mais bacana da Power Platform é isso, né? Você ter essa interatividade que basicamente a gente montou um conector aqui
em minutos, né, Alisson? Minutos, Então, né? isso é muito E legal. o serviço lá da Zenvia também é em minutos, tá, gente? É que a gente já deixou configurado aqui para não ficar perdendo tempo. Mas também é rápido, então, assim, você consegue integrar de forma bem rápida. Eu acho que o mais difícil da coisa é interligar os processos, né, Pedro? Até o que acontece no processo até o momento de mandar a mensagem, o que acontece quando você recebe do webhook o retorno, e aí isso que vai deixando a solução, né, complexa e é o que agrega mais valor, né? Então, todo esse cenário você vai ter que desenvolver de acordo com a sua necessidade. Exatamente, que vai daquele conhecimento teórico também que você citou no começo do vídeo, né, Alisson? Da importância de você entender o macro processual, né? Uhum, Mas exatamente. O bacana, técnico é só um pinguinho, né? O técnico acho que todo ecossistema é o que mais importa e as pessoas deixam de se preocupar e quer saber só o técnico. Mas verdade. muito bom. Mensagem dada. Isso aí, pessoal. Vejo vocês então no próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu, gente. Até mais.